Já estamos no ar, não estou vendo. Eu acho que já. Deixa eu ver aqui, já compartilharam no grupo. Aqui, já estamos no ar. Está no ar já, viu? Está no ar. Pode começar. Boa noite. Boa noite a Boa todos noite. e a todas. Boa E a noite. todes, né? Sejam bem-vindos a mais uma live do PSOL. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a questão das voltas às aulas, numa perspectiva de um professor de escola pública, de uma mãe, de aluno de escola pública e também aluno do ensino médio, aqui de Morada Nova, né, a Uânia. E também teremos contribuições do médico do Vilardo, que tem um currículo super extenso, vou ler aqui para vocês um pouco. Né? E nós queremos que vocês participem, que vocês façam perguntas, que contribuam com a live para que nós possamos construir junto o conceito sobre a questão da volta às aulas, se é possível voltar às aulas presenciais, né? E se não, por que não? Então, do Vilar de Leque de Morada Nova, estudou na Egídia, ele morou um tempo em Fortaleza, fez Centec, em Limoeiro, física na Fafidan, fez filosofia na Oeste de Fortaleza, concluiu o curso de farmacêutica, de farmácia, aliás, na UFC, já trabalhou em farmácia comercial em Fortaleza, é mestre em Química pela UFC, foi professor substituto na Fafidan, de Química por 6 meses. Ele é médico há 1 ano, formado pela UFCA, em Barbalha, e trabalha no SUS. Ele está no programa Mais Médicos, contrato de 3 anos, no município de Canidé, e trabalha também na UPA quando aparece plantões. Seja bem-vindo, Duvilar. E o Duvilar também é um dos nossos camaradas que constrói o PSOL com a gente aqui em Morada Nova. Quer se apresentar, Duvilar, mais alguma coisa? Sim. Boa noite a todos. Boa noite, nosso pré-candidato a vereador Edson. Boa noite, nossa pré-candidata a vereadora Uânia. Seja muito bem-vinda ao partido, Uânia. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Como o Edson já me apresentou, a gente vai fazer uma live sobre a questão da volta às aulas, né, no contexto da pandemia. Como ele já me apresentou, meu nome é do Vilardo, sou morada novense e agora sou médico, né? Sou médico há mais ou menos 1 ano e eu estou no PSOL, tá? Eu monto no PSOL de Morada Nova, sou filiado. Estamos juntos, galera. Obrigado, Vilardo. E também a nossa, como o Vilardo já colocou, a nossa pré-candidata vereadora, Uânia Cavalcante. Nós teremos hoje uma conversa e falaremos. A Uânia é mãe de aluno, como eu já disse, tem 2 filhas e estuda em escola pública, e também é aluno do ensino médio. Então, por favor, Uânia, se apresente para a gente. Boa noite. O Edson já disse, né? O Ônia, pré-candidata, eu não estava esperando, mas é isso, né? As coisas acontecem. Aceitei ao chamado do PSOL. É uma honra estar participando, né? Estar como mulher, né? Nesse momento. É meio complicado, mas dá certo, né? Tenho 2 filhas na escola municipal, estudo na escola estadual Egídia Cavalcante, né? E é uma honra poder estar aqui. Um pouco nervosa, mas dá certo. Também estou. O prazer é todo nosso, Ânia. Só para contextualizar sobre a sua questão da candidatura feminina, na semana passada, nós construímos, a Kátia fez um debate com as meninas de lugar de mulher na política também. Né? Então, você está ocupando um espaço da política, vai ocupar um espaço de poder, e isso é muito bom, né? Porque as mulheres precisam sair, né, para a política, ocupar todos os espaços, tá bom? Então, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Quero só desejar aqui boa noite para o Glauber,
Pinheiro, professor também do Egídia, a Régia do Dourado, Elisângela, a Kátia acabou de chegar, nossa futura prefeita. Deixa eu ver mais pessoas. A Bianca Maciel, que é nossa camarada aqui também do PSOL. Todos construindo o PSOL com a gente. Vamos lá. Do Vilardo, na sua perspectiva de médico, diante de todas as questões voltadas para a pandemia, né, do isolamento social, quantidade de mortes no Brasil hoje, como se daria uma possibilidade, né, e se é possível, esse retorno às aulas? Pronto. Novamente, boa noite a todos. O Edson, antes de mais nada, eu gostaria de dar só uma olhada aqui nas estatísticas atuais de como o Brasil se encontra e de como o Ceará se encontra, tá bom? Os dados, agora o meu computador não está ajudando. Mas eu respondo sua pergunta, depois eu mostro os dados. Enfim, muito assim, perspectiva de volta às aulas presenciais agora é muito grave, né? É muito grave. A gente está no meio de uma pandemia. Eu acho que é muito irresponsável essa perspectiva, essa ideia, né? Eu acredito que o pensamento dos governantes... Eu até li aquele documento que a Elisângela nos mandou, né? Como se fosse uns diretrizes para o início das aulas. Vão ser definidas inicialmente aulas à distância, né? Mas vamos falar sobre presencial. Presencial, não, assim, é muito arriscado, tá certo? Arriscado para os alunos, tá certo? A gente está no meio de uma pandemia, a gente não sabe, a gente não sabe nem se a gente chegou no pico da curva de transmissão do Covid, da Covid-19. A gente está no meio de uma pandemia, risco para os alunos, risco também para os professores, e risco também principalmente para os idosos, né, que são o principal grupo de risco da pandemia, porque muita gente tem idoso em casa, né, e é aquela coisa, né, que a gente sempre escuta na mídia, as crianças vão para a escola e tudo, e trazem a doença para casa, e quem vai sofrer mais principalmente são os idosos, né. Então, essa ideia de volta presencial às aulas é um risco muito grande, neste momento de agora, tá bom? Interessante, do Vilardo, que todas as tentativas, né, na economia brasileira de retomar a economia, uma pressão dos empresários, dos governantes, para que volte, tudo isso em torno da questão também da educação, né? Tem até alguns que falam que a ideia de retornar às aulas nas escolas públicas é uma tentativa de justificar as voltas às aulas das escolas particulares, né? Porque os governos não estão conseguindo manter aí a pressão em torno de todos os empresários que estão fazendo muito essa pressão. No entanto, né, uma notícia boa, que ontem, aliás, dia 22, foi aprovado o parecer 205 de 2020, do Conselho Estadual de Educação, que ele traz perspectivas e diretrizes sobre o retorno às aulas. Então, muito bom, porque o Conselho diz que eles darão continuidade às atividades por meio de aulas remotas até dezembro de 2021, mesmo após a autorização para a retomada das atividades presenciais nesse período, pelas autoridades competentes e da outras providências. Então, assim, bastante interessante, que ainda bem que o Conselho Estadual de Educação ele conseguiu perceber que a volta às aulas é uma questão de saúde pública. Agora, tem outras pesquisas que vão colocar que essa volta às aulas ela é um risco para a saúde não só das crianças, não só dos professores, mas de toda a comunidade escolar, né? Wânia, você, na perspectiva como mãe, aluna, como é que você vê toda essa situação em torno às aulas? Como é que está se dando as aulas na sua casa, tanto você como aluno, com as suas filhas? Conte um pouquinho aí da sua realidade para a gente.
Bom, né, em questão dessa volta às aulas, eu tenho medo, né? Nós sabemos que o alvo aí principal de contaminação, assim, perigo e de risco é os idosos, mas que nós não somos imunes a isso, né? Eu tenho duas crianças, uma de 8 e uma de 14, né? Também podem entrar nessa área de risco, vão estar em contato com outras mais crianças, né? Não sabemos quem estão, porque infelizmente o vírus ele não é assim, não é visível. Muitas pessoas estão com o vírus, mas nós não sabemos, né? E hoje, assim, eu tô à flor da pele, para falar a verdade, né? Muita coisa para fazer, muita atividade. Eu, para ser sincera, essa questão de aula online, eu não gosto nem um pingo. A questão do aprendizado, eu acredito, assim, que as crianças, elas não aprendem, porque não tem como. A gente que é mãe, nós não somos preparadas para estar ensinando os nossos filhos. Nós tentamos, obviamente, né? Porque nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas que nós não conseguimos passar da forma que o professor passa, né? Fica muito a desejar. Eu tiro pelas minhas duas aqui em casa, eu ensino, mas aí fica aquela dúvida, aí até eu fico com dúvida. É muito complicado, né? A questão, assim, tem dias que eu digo, Senhor, meu Deus, volte essas aulas, mas quando os dias assim, vai voltar às aulas, eu já fico, não volte não, deixe do jeito que tá, né? Porque tem essa preocupação. As minhas filhas vão para a escola, não sabemos quem vai estar lá, como vai estar, né? A forma que elas vão chegar em casa. Eu tenho os meus pais também, que a gente convive junto, né? São já pessoas de idade, pode transmitir para eles. Então, assim, é muito preocupante, tudo. As aulas online, porque tem a questão do aprendizado, como eu já falei, não dá para pegar de jeito nenhum, tiro por mim também como estudante, né? Eles passam os vídeos e tudo, é ótimo, só que aí fica aquela dúvida, e aí, você vai para onde, né? Para tirar essas dúvidas, como vamos tirar essas dúvidas? Aí pronto, complica muito. Com certeza, concordo, viu, Ania? É, eu gostaria de fazer uma ponderação, o Edson, sobre o projeto do Conselho Estadual de Educação, né? Conselho Sobre a volta Estadual. das Conselho Estadual de Educação, sobre a volta das aulas no estilo em EAD. Que a gente também não caia assim, no risco de educação ser uma forma de discriminação também, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, tá certo? Muita gente, inclusive, não tem acesso à internet. Vai acabar sendo uma discriminação com relação a quem tem acesso e quem não tem acesso, né? Ou seja, acaba sendo uma divisão de classes também, né? Tem uma amiga minha, amiga e vizinha e professora, ela dá aula na educação do campo, a Celina, tá certo? Ela me falou, eu conversando com ela hoje, falando que eu ia fazer essa live e tudo, conversando com ela hoje, ela me falou que 47% dos alunos da escola, que ela faz parte aqui em Canindé, não tem acesso à internet, tá certo? Aí eu perguntei como esses alunos vão ficar. Ela falou: não, tem material que vai ser levado para os alunos, mas não é a mesma coisa também, né? Vai ser levado material impresso, né? Mas não é a mesma coisa de você estar assistindo uma aula, de você cons conseguir tirar dúvida com o professor, né? Esse aluno vai ter um prejuízo muito grande, né? Tá certo? Então acaba tendo uma divisão para quem tem acesso à internet e quem não tem acesso à internet. O que você acha, o Edson e o Ania? Eduardo, só contribuir com o que você disse, ontem, dia 23, foi ontem, no Senado foi aprovado uma lei que é a de número 22 de 2015, por 72 votos. E dentre outras muitas coisas que essa lei coloca, que essa lei ela foi elaborada a partir da medida provisória 934 de 2020, que ele dispensa a obrigatoriedade de cumprir os 200 dias letivos, certo? Mas as escolas devem cumprir as 800 horas aulas, né? Dentre essas muitas recomendações que foi votada pelo Congresso, pelo Senado ontem, que vai para a sanção do presidente da República,
tem essa questão do apoio financeiro dos entes federados para assegurar acesso dos alunos e professores às atividades não presenciais. Aí eu fico me perguntando, como é, com esse governo desastroso que nós temos, como é que os municípios, como é que os professores, os alunos, por exemplo, das escolas do campo, né? Eu e a Uana vivemos essa realidade. Muitas crianças aqui na comunidade elas não têm acesso à internet. A lei foi colocada, né? Mas como é que isso vai chegar até aqui, nesse estado da carruagem, né? Que o governo do estado, o governo federal, a todo tempo tenta boicotar tudo que é sobre educação. Então, assim, o que está acontecendo, como você disse e como a sua colega colocou, as escolas estão imprimindo atividades e estão mandando para as casas desses alunos, para que esses alunos não fiquem totalmente distantes do acesso, ou então ali de um contato com disciplinas escolares. Mas fica muito difícil fazer educação, principalmente quando não existe internet, quando não tem acesso, longe da escola. Né? No entanto, a gente tem que também colocar isso, que nós não estamos defendendo o retorno das aulas, nós estamos problematizando essa questão da falta de acesso e onde o governo federal e o governo estadual não conseguem chegar à política pública de internet, por exemplo. Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente deveria discutir a questão do acesso à internet para todos, por exemplo, né? Então, assim, como fazer educação em períodos remotos, né, que, como o Glauber bem colocou, fazer essa distinção entre remoto e ensino à distância não é a mesma coisa. O ensino remoto está acontecendo por conta da pandemia, mas mesmo assim nós precisamos questionar muita desigualdade, como você disse, né, que do Brasil, nós nem todos têm acesso às mesmas coisas, nem todos têm acesso à internet, nem todos vivem nos centros urbanos, com a internet toda larga, etc. E tal. Então, assim, é uma realidade do Brasil, uma realidade de desigualdade, e, inclusive, o do Vilar, aqui nessa mesma lei que eu te falei, a 22 de 2020, ele coloca que o cumprimento do calendário, do currículo, né, ele pode acontecer em até 2 anos. Como assim? Ele coloca assim, os alunos do ensino possam fazer, por exemplo, os alunos do ensino médio se sentir prejudicados, é o que a Wânia sempre fala, né, Wânia? Que vai repetir o ensino médio, vai repetir o terceiro ano, por conta que não está havendo produtividade nas aulas remotas. E a lei aqui, o Wânia coloca que vocês do ensino médio, terceiro ano, podem fazer essa, se quiserem, repetir o ensino o terceiro ano, parcial ou total, certo? E para as outras turmas do ensino fundamental, a lei coloca que as escolas podem fazer aglutinação de alunos. Ou seja, o aluno está, por exemplo, no terceiro ano, ele deveria passar por parte, mas a escola pode, por exemplo, colocar as duas turmas, né? Aglutinar aluno para que eles possam recuperar o ano letivo de 2020. Pelo menos o que eu entendi é o que está colocado aqui na lei. O que é que você acha, Wânia, dessa possibilidade de repetir? O que é que você coloca sobre isso? Você acha que existe necessidade? É uma opção? Não, eu, para ser sincero, eu acho muito melhor dessa forma, né? Eu acredito, porque assim, o ano letivo a gente pode recuperar qualquer outro ano, né? É claro, há uma perda, né? Porque quando você repete um ano, você está perdendo aquele ano, né? No lugar de você estar fazendo terceiro ano de novo, né? Eu, por exemplo, próximo ano eu poderia já estar tentando entrar numa faculdade e eu ir repetir novamente o terceiro. Tá, atrasa, né? Mas só que as nossas vidas, a gente não vai ter como recuperar, né? Então, eu acho muito mais viável repetir, sim, o terceiro ano. Para mim, não teria problema nenhum.
Né, a Regia estava falando aí, eu não deu tempo de pegar bem, que ela falou em questão de cuidar da mãe dela, né, que teve Covid, e que através dessa doença dela, ela teve a chamada ansiedade. E acredito que eu estou com isso. Não foi devido à Covid, que eu disse, a Covid não me fez medo, mas foi o acúmulo de coisas, de afazeres, né, estudante, mãe, professora, porque eu me tornei professora nesse período agora, esposa, dona de casa, né? Então, assim, isso tudo faz com que, infelizmente, vire um acúmulo. E eu fiquei muito preocupada, porque eu gosto de tudo muito bem. Em questão das minhas atividades, eu gosto muito, tudo em dias. Mas aí eu não consegui, porque eu tenho que dar mais atenção às meninas. Então, assim, eu, no meu ponto de vista, eu acho muito melhor repetir o terceiro ano, sem problema nenhum. A lei coloca que pode ser uma coisa opcional, né? Então, ela abre essa possibilidade para que pessoas possam repetir ou não o ensino médio. No entanto, como é uma questão que nós nunca passamos, então assim, fica-se muito meio termo, tentando ou não sair dessa situação, etc. Só contribuindo com o que você disse, Ania, a Regia colocou que quase perdeu a mãe dela. Eu acredito que, pelo que ela passou, ela talvez se enquadrasse nessa pesquisa do Datafolha, que pesquisou a educação não presencial na perspectiva dos estudantes e suas famílias. Olha, 74% dos responsáveis da região Nordeste diz que vale a pena prorrogar o ano letivo, certo? 72% dos pesquisados têm muito medo de que os alunos sejam contaminados. Ou seja, isso é uma realidade que eu acredito, Vilardo, que muita gente talvez esteja passando por isso, né? Já é um número muito grande, 72% das famílias tem muito medo de que os filhos, que os alunos sejam contaminados na escola. E é uma possibilidade. Com certeza, viu? Viu, Edson? Deixa eu passar aqui um pouco os dados. Sim, uma dúvida que eu tinha para ti, Edson, é porque eu não estou conseguindo ver todos os comentários. Alguém tem acesso a todos os comentários? Acho que é o Yarley que está colocando, né, os comentários, para gente ir lendo depois, né? Tem aqui Tu no está meu conseguindo canto ver todos? direito, no canto direito tem privado do site e comentários. Tem, Tá né? conseguindo ver aí? Na página do Face? Não, aqui na página mesmo. Tem a parte que tem todos os comentários? Tem. É o chat, no chat, né? É? Chat? Isso. Certo. Eu acho que eu saí aqui. Enfim, deixa eu primeiro falar sobre, dar mais ou menos uma fotografia de como está o Brasil, o mundo e o Ceará e Morada Nova nessa questão da pandemia. Saindo de dados mundiais, a gente vê os Estados Unidos liderando, né, esse desastre da pandemia, com 4.242.000 casos e 148 mil óbitos. Pouco mais de 148 mil óbitos. Estados Unidos, Brasil e Índia que estão com o desastre maior no momento, né? O Brasil vem em segundo, com 2.343.366 casos de Covid confirmados e esse lamentável número de 85.238 mortes por Covid, né? A Índia vem em terceiro, tá certo? Os países que mais despontam na questão da pandemia é Estados Unidos, Brasil e Índia. Rússia está em terceiro, mas Rússia está uma tendência de queda. A gente tem África do Sul, México também, que está muito descontrolado, né? No Brasil, a gente vê uma média atualmente de 1.000 mortes por dia. Então, tem 1.000 pessoas morrendo por dia no Brasil. Isso é uma catástrofe, né? Uma catástrofe. E a gente parece que
que a gente vê que a população está se acostumando com isso, né? É muito grave isso. Isso é muito grave. 1.000 pessoas morrendo por uma causa nova, né? Que é uma doença nova. 1.000 pessoas morrendo por dia. E o Brasil está nesse patamar de 1.000 pessoas morrendo por dia faz 2 meses. Faz 2 meses. Muito, muito grave. Os dados de óbitos de hoje no Brasil foram 1.156 óbitos. E casos, 55.891 casos. O Brasil está em uma tendência agora de aumento da curva. Está se criando uma nova curva no Brasil. Então, o pico que a gente pensava que a gente estava estável está aumentando. Os estados no Brasil que estão sendo mais responsáveis por esse aumento continua sendo São Paulo, por ser um estado com uma população muito grande e que ainda não está sob controle, né? Estados do Sul, estados do Centro-Oeste, principalmente, certo? Estados do Nordeste e alguns do Norte estão em tendência de estabilização ou queda, certo? O Ceará está numa tendência de queda, tá mais ou menos já faz uns 15 dias que o Ceará está em torno de 50 a 60 mortes por dia. Mas o pico que a gente viu, teve um pico no Ceará, que foi o mês de junho inteiro, foi final de maio e início de julho, certo? Esse foi o pico no Ceará, pelo menos um dos picos maiores, né? A gente não sabe se pode voltar. Eu vi até a Elisângela falando que pode ter uma segunda onda no Ceará, né? Que ela viu uma reportagem aí. No Ceará, o comportamento do Ceará é mais ou menos nesse tipo. Na capital, Fortaleza, está uma tendência de diminuição, na região metropolitana de Fortaleza também, e Sobral também está em tendência de diminuição dos casos, certo? Mas Fortaleza, como é uma cidade muito grande, ainda é a cidade que é responsável pelo maior número de óbitos, mas está em uma tendência de queda ainda. E a região do Cariri está numa tendência está mais ou menos no pico da pandemia, né? Vi até meu amigo Iago, lá do Cariri, um abraço, Iago, que ele comentou aqui. Abraço, Iago, todos os colegas, companheiros do Cariri, viu? Terra que eu vivi lá por 7 anos, fiz minha faculdade lá, muita saudade. Do Vilar, vamos Enfim. entender tudo isso em torno, né, dos governadores de tentar, mesmo que o Estado, o Brasil como todo, vamos colocar assim, não está totalmente livre da contaminação, mas querem retomar essa questão da economia, como aconteceu em Fortaleza, não aconteceu ainda no interior, né, aqui, mas no primeiro dia, por exemplo, aconteceu uma onda de pessoas nos shoppings, teve fotos, pessoas na praia, já tem muitas pessoas andando sem máscara, né? Assim, com certeza. Será que isso pode contribuir para uma nova onda? Com certeza. Casos, Fortaleza? Com certeza, Edson. É interessante que você tinha falado numa fala anterior a essa, que existe uma pressão muito forte do mercado, uma pressão muito forte do capital para reabrirem o comércio, para reabrirem o setor privado. Nas escolas também tem uma pressão da escola privada para que seja, como você tinha comentado, acho que você tinha comentado, para que sejam abertas públicas para facilitar também para elas, né? É muito grave, né? Isso é muito grave. Tá muito. A gente está num país que a gente não tem um presidente que não tem rumo nenhum para a pandemia, que ele não tem estratégia nenhuma, tá certo? A estratégia dele sempre foi minimizar os riscos, falar que é uma gripezinha e ser contra o isolamento social, que desde que começou a pandemia é a única estratégia que foi mostrada eficaz, né? A gente já viu que isolamentos sociais em doenças anteriores, em pandemias anteriores, que foi da gripe espanhola, né, em 1918, que a única estratégia foi o isolamento social, e nas cidades que faziam isolamento social completo, lockdown completo, essas cidades tinham os seus prejuízos, porque todas as cidades vão ter seus prejuízos,
mas eram as cidades que retomavam o comércio mais cedo, as atividades mais cedo do que as que não faziam, tá certo? Aqui no Brasil, a gente tá fazendo isolamento social por conta dos governadores, em alguns, né, em alguns locais a gente já está reabrindo, né? No Ceará a gente reabriu quando a gente estava no pico da pandemia, né? Alguns estados também estão no pico da pandemia e está tudo aberto, né? Aberto assim, não está aberto totalmente, mas deixa a sensação que está aberto. O Ceará já está em fase 4, se eu não me engano, né? Tem realmente aquele risco de uma nova onda, de uma segunda onda. Outra coisa que é bom salientar, tem aquela coisa que a gente chama de imunidade de comunidade, imunidade de rebanho, que é um termo na epidemiologia, quando tem um número de pessoas que já foram contaminadas, no geral da população, percentual, e que a partir de quando chega esse número, tem estudos que dizem que é 70%, sai um novo estudo agora dizendo que era 43%. Tipo assim, esse novo estudo é um estudo mais, vamos dizer, deixa a gente um pouco mais alegre, né? Então, quando chegar a 43% da população contaminada, o vírus não encontra mais o meio para se propagar como ele se propagaria antes, né? Certo? Aqui no Ceará, eu não sei se talvez aconteça uma nova onda, porque o número de contaminados já é bem elevado. Acho que em Sobral já chegou a 25%, entendeu? Aí, querendo ou não, a velocidade de transmissão acaba diminuindo, porque as pessoas têm uma certa imunidade. Outra coisa, a imunidade a gente não sabe totalmente, a gente não entende totalmente a doença, mas a gente percebeu que existe uma certa imunidade, não sabe por quanto tempo, certo? Mas existe essa certa imunidade. A gente espera que seja por muito tempo, né? Tá bom? E aquela coisa, o Brasil viu os países fazendo isolamento social e dando certo, né? O Brasil teve a chance de ver a China se isolando totalmente. Depois teve o exemplo muito bom da Coreia do Sul, que eles conseguiram, né? Eles fizeram isolamento social, fizeram testagem em massa da população. Aí depois a Europa passou por uma crise muito complexa, né? Mas eles estão saindo, né? Estão saindo, que não saíram totalmente, mas através do isolamento social como estratégia primordial, né? Isolamento social, uso de máscara, higiene, né? Marcos, dia Aquelas 20, estratégias que a gente vê na se mídia, eu não me né? engano, Aí depois foi Estados Unidos e o Brasil veio em quarto, né? A gente teve chance de ver o desastre em vários países e continuou fazendo pela pior forma, na verdade, né? A gente está deixando acontecer, entendeu? mas tem um alerta, o do Vilardo, se eu não me engano, no dia 20 saiu uma reportagem no El País que fala sobre uma possível nova onda de contaminação na Europa, em países da Europa, né? Já que também muitos países já retomaram muito cedo, pode-se dizer assim, a questão de economia, flexibilizando o isolamento, etc. E tal. O camarada Aurelano está colocando aqui no comentário, né, que as maiores vítimas da pandemia, inegavelmente, são os trabalhadores. Então, ele coloca aqui trabalhadores temporários, subremunerados, os que vivem de atividades informais, os desempregados e os sem-tetos, por habitarem nas áreas mais precárias das cidades, né? No Ceará, os dados mostram que na capital Fortaleza a taxa de mortalidade apresenta variações decorrentes da desigualdade socioeconômica e de moradia, sendo relativamente baixos nos casos do Meireles, 5% somente, e no bairro de Fátima, que é um bairro da periferia, 11,9%, né? Ou seja, bastante elevado na classe trabalhadora. Obviamente, a classe trabalhadora precisa sair para trabalhar, porque precisa trabalhar para comer, para sobreviver, né? E sem falar também de outras questões sanitárias. A maioria da classe trabalhadora mora em alguns bairros em favelas, né? Ou seja, mostra-se mais uma vez que a classe trabalhadora é que sofre numa pandemia como essa, devido à desigualdade social, à falta de distribuição de renda, etc.
A classe trabalhadora, a classe pobre, a classe negra, né? A população negra, população que vive em grandes aglomerados, né? É, a questão indígena, porque a gente sabe que a população indígena é bastante vulnerável, né? Porque não tem um contato muito grande, não adquire as defesas no geral para a maioria das doenças, né? E falando também, como você falou, do exemplo de Fortaleza, dos bairros, né? A população trabalhadora mesmo, né? Precisa ir para o trabalho de ônibus, né? Aqueles ônibus lotados que a gente vê na televisão passando, né? Sem nenhum um respeito às regras, né? Porque a gente vê na reportagem assim, na teoria, quando for a retomada das atividades, vai ser tudo de acordo com o isolamento social, a higienização, a distância no ônibus, a distância das cadeiras, de uma pessoa para outra, nos restaurantes, aquela distância. Mas assim, na prática, a gente está vendo, a gente está vendo o que é que está acontecendo, né? Quem se expõe mais são os trabalhadores, né? Tu lê os comentários, Tem né, também o né, lance. Edson, pra gente não esquecer de ninguém. Avisa, né? Sim. O antes você quer contribuir A gente tá meio que fugindo nessa do tema, questão? né, também. Mas eu tinha que dar aquela, Pode aquela, ver. aquela, aquela parte centralizar também no debate, falar da fotografia de como está o Brasil, Ceará, Morada Nova. Nem falei de Morada Nova, né? Morada Nova tem, deixa eu ver aqui, estava olhando, Morada Nova tem 32 óbitos, dados do dia 20 de julho. 32 óbitos, 1.478 casos confirmados. Lembrando que o interior do estado já está, se eu não me engano, na segunda fase de retomada da economia. Por isso que na primeira fase aqui em Morada Nova teve um aumento significativo do número de casos, mas continua caindo. Falando sobre a questão da educação de novo, ou voltando aqui para o nosso tema central, né, e esse risco de retorno às aulas, embora a gente sabe que aqui no Ceará, segundo essa portaria do Conselho Estadual de Educação, que prevê que o retorno das aulas sejam somente, e se forem, né, as aulas permanecerão em aulas remotas das escolas do Estado, dos municípios, até o dia 31/12/2020, ou seja, até dezembro. Né? Mas, hoje, pesquisando sobre algumas pesquisas sobre a questão do risco do retorno às aulas, e é preciso a gente salientar uma coisa interessante, o do Vilar de Uânia, que embora o Conselho ele coloque que as aulas podem permanecer com atividades remotas da escola até dia 31 de dezembro, ele também diz que os... Deixa eu procurar aqui. Ele coloca que, por exemplo, os municípios podem também, a partir adotar outras medidas. É o que eu entendi aqui, deixa eu ler. Me perdi, mas foi o que eu entendi. Né? Enfim, né? Me perdi aqui nas minhas anotações. O Edson, deixa eu jogar um questionamento para a gente discutir também. Eu acho que a gente já teve uma live falando sobre o Enem, né? Ou não? Sim. Teve, né? Acho Não, que sobre o não, Enem, né? não. É importante também, né, a gente falar, já que a gente está falando sobre educação, quais são os mais prejudicados, né, nessa questão do Enem, o Enem acontecendo. Parece que teve uma votação aí entre os alunos para ver qual seria mais ou menos a data, né? Mas ao que a gente está vendo vai ser no início do próximo ano, né? Acho que lá para janeiro, fevereiro, né? Qual é a perspectiva, entendeu? Para os alunos que estão, assim,
no meio da pandemia, os que não têm internet, os que não estão tendo aulas, assim, quem vai ser o mais prejudicado? Quem serão os alunos mais prejudicados com isso, né? E quem serão os mais beneficiados, né? O que é que vocês acham aí, Wânia? Não, eu acredito que os do interior, né? Até pela essa questão que nem todos têm acesso à internet. Nós estamos tendo aulão, né, do Enem, mas pelo YouTube, mas assim, quem são os alunos que estão assistindo, né? Quem são esses alunos que estão participando nesse momento? Nem todos, eu tiro pela minha sala, e né, eu estou acompanhando, que eu sou a líder da sala, e fico acompanhando, tentando saber quem participa, quem não participa. Agora não, tá de férias, eu deixei ele sossegado, não fiquei perturbando, né? Mas não, eles não, como eles dizem, né? É chato você estar assistindo o celular. Até porque o celular, ele querendo ou não, ele tira um pouquinho a distração, né? Não deixa de chegar a mensagem, né? Vai chegando a coisa, e é como ele disse, fica bem complicado. Mas assim, eu acredito que os mais prejudicados são os do interior, sim. Né? Nem todos têm celular, nem todos têm internet, né? É complicado essa Complicado, situação. né? Acabar aquela coisa Talvez, que até a como Kátia a comentou, Lorena né? colocou, Até a Kátia comentou também, eu acho que em algum desses comentários, ela falou que assim, assim, esse período, né, está sendo um período que está aumentando, entendeu? Né, principalmente na educação, aumentando as disparidades, né? Porque a gente vai ver no resultado do Enem, quem vai se sair melhor são aqueles que estão tendo acesso a uma educação de melhor qualidade nesse momento, né? Tá certo? sim, Aquele comentário da Kátia foi bem interessante sobre a isso Kátia também. Aí eu colocou, coloquei a questão do Enem para a gente ver, porque tipo, o Enem tipo, vai medir o resultado assim, né? Medir o resultado estatisticamente, né? O resultado da pandemia, né? Da educação, entendeu? Vai lá, Edson. porque a Kátia colocou que essa situação, né, da desigualdade do acesso à educação, ela contribui mais uma vez para que os alunos, para que a classe trabalhadora, como a Adilane colocou, seja excluída do processo. Excluída do processo de acesso à faculdade, às universidades, excluída do processo da escola, da aprendizagem. Né? Ou seja, a democratização do ensino nesse momento não existe, porque também não existe política pública para que todos tenham o mesmo acesso, tenham a mesma possibilidade, né, de aprender e de fazer o Enem. Né? O Edson, outro questionamento. Como anda a Foi isso aqui questão do que eu do. estava conversando naquela hora. Ah, sim, sim, sim. Pode Diga, continuar. Não, diga. como anda a questão do treinamento dos professores para esse novo modelo que vai acontecer agora, né, de agosto para frente, na pandemia de educação remota? Vocês tiveram treinamento para isso? Do Vilar do Porto, acabei não ouvindo. Ah, pronto. Como anda a questão do treinamento dos professores para enfrentar essa nova situação de educação remota? Vocês tiveram treinamento? De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Né? Eu conheço colegas, professores, né, que uma boa parte de professores não tinham acesso à questão da tecnologia, né, não dominavam a questão da tecnologia, mas estavam mas devido à questão das aulas remotas, precisaram desenvolver a competência rapidamente para conseguir dar aula para os alunos, e outros, né, não tinha nem os equipamentos necessários e acabou tendo que comprar esses equipamentos para poder conseguir dar as aulas para os alunos. Né? Muitos não tinham internet, muitos com acesso à internet muito precário. Né? As minhas colegas aqui do Dourado, diga-se de passagem, Matilde, que são professores da escola, Nice, que são professores da escola, tem uma problemática enorme de internet. O Anderson quer falar alguma coisa? Não, pode prosseguir. Você já falou em questão da Uma Matilde e da problemática Anice, enorme, né? A dificuldade delas. sim. Ou seja, uma dificuldade também de acesso do professor à questão da tecnologia
para que os alunos tenham aula, né? Sem falar nos pais de aluno, a internet cai, as aulas não dão certo, o aluno não consegue entrar, né? É toda uma questão tecnológica nesse momento que interfere também na questão da aprendizagem, né? E, de novo, quanto mais distante do grande centro, mais dificuldade para acessar as tecnologias digitais, né? Quero registrar aqui a participação do meu irmão, Dorinildo. Boa noite, Dorinildo. Também companheiro do pessoal filiado. Aurilane, olha, do Pilar, deixa eu contribuir aqui com uma pesquisa da Fiocruz, que ela colocou que cerca de 9,3 milhões que têm entre 18 ou mais podem estar em perigo com a volta das aulas. A volta das aulas não vai acontecer aqui no Ceará, mas são dados estatísticos que é bastante interessante para que a gente perceba o risco e saibamos questionar, né, os prefeitos sobre essa questão desse retorno às aulas. Dado que, aqui nos parâmetros do Conselho, pelo que eu entendi, né, ele fala que é para dar continuidade ao ano letivo, então ele é orientado à adoção de ensino remoto, alternativa viável, mas enfatiza que a escolha por esse modelo cabe às redes de ensino público e privada. Olha que interessante. E, na medida do possível, as comunidades escolares, sejam elas de educação básica, de educação profissional, técnica de nível médio ou de educação superior. Era o que eu queria falar anteriormente do Vilardo. Por exemplo, no município onde eu trabalho, que é Aracati, nos grupos de professores rola uma conversa em torno de que tem alguns professores já falando e diretores estão perguntando como poderia se dar a questão do retorno às aulas. Ou seja, embora o Conselho Estadual de Educação ele coloque que é para que as aulas elas continuem em ensino remoto, mas ele também dá abertura de escolha para que os municípios, para que os conselhos municipais de educação, eles adotem a medida ou não. Veja, vou ler de novo. Ó. Para dar continuidade ao ano letivo, o Conselho Estadual orienta a adoção do ensino remoto como alternativa viável, mas enfatiza que a escolha por esse modelo cabe às redes públicas e privadas, certo? Então, isso é muito perigoso. Então, assim, embora o Conselho Estadual de Educação ele tenha colocado a possibilidade de que as aulas continuem sendo aulas remotas, mas alguns municípios podem adotar outras medidas. Então, assim, é preciso que a gente, como professores, como pais de alunos, né, como comunidade escolar, a gente possa, nesse momento, conseguir questionar caso algum município ou algum conselho municipal ele queira esse retorno das aulas, embora das presenciais, que né? não vai acontecer. Sim. Eu já escutei, eu não sei, essa informação é correta, eu já escutei que algumas escolas de ensino privado voltaram em alguns municípios. Tu sabe de alguma informação desse tipo, o Edson ou o Ania? Aqui em Morada Nova, não. Não, Aqui em né? Morada Nova não voltou, mas estava cogitado para voltar dia 20 de julho, né? Agora em Morada Nova nenhuma escola voltou, continua ainda tendo as aulas remotas, né? Mas Sim. devido a essa abertura do conselho, pode ser que isso possa acontecer, entendeu? Muito incisivo seu comentário, viu? Muito incisivo seu comentário, Edson. Realmente, ele deixa uma abertura que as escolas privadas podem muito bem se aproveitar disso, né? Que se ele deixa uma abertura que será aulas remotas, mas com possibilidade da escola escolher, é muito complicado, né? A escola pode escolher, nesse momento, né, um estilo presencial que é muito arriscado, né? Como a gente explicitou antes, né? A gente está no meio da pandemia ainda.
Aqui no Ceará, que é um dos estados que a gente, parece que a gente está verificando que está tendo mais melhora, mas mesmo assim a gente está na pandemia. Muito complexo. A Cátia comentou aqui, em Fortaleza, algumas escolas privadas estão propondo sistema híbrido. Sistema híbrido. Inclusive aqui também, Kátia, no parecer do conselho, ele coloca também, ele fala que o retorno às aulas cumprirá 3 etapas. A primeira, as instituições de ensino podem permanecer com atividades remotas até dia 31/12, né? A segunda, o retorno ocorrerá de forma gradual, adotando inclusive o ensino híbrido, para evitar aglomerações, certo? Ou seja, e também no parecer do Conselho, eles preveem essa adoção do sistema híbrido. E, finalmente, terceiro, poderá suas atividades presenciais com segurança sanitária. Embora ele enfatize aqui que o Conselho Estadual de Educação, ele prevê que somente a primeira etapa ela aconteça, né? Que as instituições elas permaneçam com atividades remotas até dia 31 de dezembro. No entanto, cabe também a algumas redes escolher também entre o sistema híbrido. Tem alguns municípios e algumas pessoas estão falando nesse sistema híbrido, mas é muito perigoso. Vamos aqui problematizar. O professor. Como é que vai ficar o professor? O professor, por exemplo, de uma turma de 5º ano, vai dar aula na escola e vai continuar dando aula de ensino remoto para alguns alunos, né? O que eu percebo... Explica como seria o sistema híbrido. O sistema híbrido seria remoto e presencial, né? Isso? Isso. A escola poderia adotar, dividir, por exemplo, a turma, e então alguns alunos assistiriam à aula e outros continuariam com o ensino remoto. Sim. O sistema híbrido. Sim. Certo? Então, assim, o que eu percebo do Vilardo é que todas essas discussões elas são colocadas, né, mas em um momento o professor é chamado para contribuir com elas, né? Ou seja, todo mundo fala sobre a questão do retorno às aulas, mas a figura do professor, por exemplo, como é que fica a questão do professor nesse momento, não é? Será que o professor tem a possibilidade de continuar dando aula nesses 2 locais? Os municípios vão contratar mais pessoas? Entendeu? Ou seja, vão explorar mais ainda o trabalho docente, porque tem pesquisas que falam que o trabalho do professor aumentou significativamente com as aulas remotas. Ou seja, as pessoas estão passando mais tempo planejando aula, as pessoas estão passando mais tempo produzindo aula, produzindo vídeos para conseguir dar aula, não é? E ninguém coloca isso na hora de discussões, na hora de falar sobre isso. Inclusive, até a Elisângela já está contribuindo agora. Será mais ainda explorado o trabalho docente, né? É mesmo. Explorado. Muito boas colocações, a sua e da Elisângela, viu, o Edson? Sobre a questão também do retorno, né? Nós precisamos colocar, as nossas escolas elas têm possibilidade são adaptáveis, tem espaço suficiente para essas crianças. Wânia, a escola da sua filha, como é que é? Nos diga aí. Não Tem tem possibilidade como. para eles Não ficarem tem. realmente sem aglomeração? Não tem. Não tem condições. Principalmente a escola do Dourado da situação que está, né? Que no momento nós não estamos na escola. É uma casa alugada, com poucos quartos, é muito apertado. Não tem condições de ter uma volta às aulas agora. É Muito impossível. complicado, né? É, E a Isso é uma escola do município. do município. E a estadual também não tem recurso para isso. Ainda não. É preciso fazer reformas. Fora que tem a questão de professores, eu acredito que tudo isso deveria ser em total assim, pesquisas. E na escola Saber a opinião do professor, saber a opinião de alunos,
porque nem todos estão de acordo com isso. A maioria acha que é impossível essa situação. E é uma certeza. É impossível ter retorno às aulas agora, nesse momento. Isso mesmo, concordo, Luane, Ania. e sobre a A questão gente, deixa eu só, sobre a gente, sim, posso falar? Eu não sei se vocês acompanham na televisão, em alguns países asiáticos, que acho que Japão, Coreia do Sul, retorno às aulas, né? Não sei se vocês viram, cada aluno fica como se fosse numa cabine isolada do colega do lado. As escolas são reduzidas, né, a quantidade de alunos, né, para ter aquela cabine, todo aquele aparato. E aqui no Brasil é uma realidade assim que eu não vejo que possa acontecer, né? Complicado, né? a Elisângela está falando que as salas são apertadas, sem ventilação, sem iluminação. A UANI, por exemplo, as filhas dela estudam na escola de ensino público, né? Ensino municipal público. E a escola de ensino estadual, será que é diferente essa realidade, Luânia? Existe muita diferença entre a escola do ensino fundamental, municipal e o ensino médio? Como é a realidade lá da sua escola? Diga aí pra gente, por favor. Não, meu ponto de vista é a mesma realidade. Não, a nossa escola não estou botando para baixo de jeito nenhum, nós temos excelente escola, mas para a situação de hoje, não, elas não estão adaptadas a isso, né? Dentro de uma sala de aula são 40 alunos, 39, 38, são salas apertadas, como a Elisângela bem colocou, não tem como voltar também à escola estadual. Nós tivemos até uma reunião, né, nessa proposta de ter um retorno em agosto, mas como a dona Silvia bem colocou, Inclusive, para voltar todos assim não tem condições, porque nós estamos vendo as nossas vidas, a nossa saúde, né? Professores, alunos, de todos, não tem condições. Concordo, viu, Wânia? Eu achei muito interessante também, toda Wânia, quando estrutura. você e o Edson falaram que isso aí essas regras estão sendo jogadas sem a participação da discussão, do diálogo com o professor, né? Que é a peça fundamental nesse caso, né? Tá certo? Está sendo simplesmente jogado sem o professor dar sua contribuição, dar sua posição, né? Sobre o que ele pensa nesse momento, né? Isso é Isso. muito complicado. É praticamente assim, eles estão sendo obrigados, se vai retornar, pronto. Não importa a opinião dele, não importa a saúde deles, eles simplesmente têm que voltar porque são professores, então tem que ser jogado ali. Está sendo dessa forma, está visto assim. Vai lá, Inclusive, Edson. como a Wani colocou, essa falta de estrutura, ela é de todas as redes, né? Inclusive, a Assembleia Legislativa, esses dias, ele rejeitou um projeto do Renato Rosendo que falava sobre essa questão das estruturas da escola. Ou seja, no projeto de lei, a partir do censo, tem escolas que não têm saneamento, tem escolas que não têm água, certo? E isso, essa questão da falta da água, ela é inerente aqui onde a gente mora, certo? Então, assim, quantas vezes as escolas não têm saneamento básico, as escolas não têm banheiro, as salas são pequenas, né? Então, assim, o governo, a base do governo, né, do estado do Ceará rejeitou a, a proposta do projeto de lei 157 de 2020, alegando que era impossível de haver impossível a, as diretrizes do projeto 157 de 2020, ser colocado em prática. Porque essa falta de estrutura das escolas, ela vem de muito tempo, não é? Então, assim, logicamente a base governista do Camilo Santana não queria se comprometer em estruturar as escolas para receber os alunos, né? Então, logicamente, como a
a base lá todo do governo, realmente rejeitaram o projeto, que era um projeto que falava sobre a questão do distanciamento social, que falava sobre a questão de adaptar, de usar materiais de higiene para que pudesse evitar a questão da contaminação dos alunos e dos professores da comunidade escolar como um todo. Sim, O Edson. está colocando, né? Isso. Não vê prioridade dos governos do estado do Ceará, de Morada Nova, principalmente, para a adaptação das escolas. E pelo contrário, Elisângela, aqui em Morada Nova nós temos várias escolas sendo reformadas, reformas extensas, demoradíssimas, que nunca terminam, não é? E sem som. E os alunos estão, como aqui no Dourado, estavam estudando numa casa alugada, né? E isso também é a questão dessa falta de estrutura. Nós estamos colocando que não existe o retorno às aulas. Você quer falar alguma coisa, Lânia? Não, você já fez a colocação já. A gente está a presença do meu amigo Milton, professor também de Química, lá do Pentecoste. A Cássio está colocando a verdade é que as necessidades hoje são totalmente diferentes e não podem deixar de ser atendidas sob o risco de colocar em risco a vida dos estudantes e de suas famílias. Verdade. E não está sendo priorizado, né? Quando o governo rejeita um projeto que traz diretriz para o retorno das aulas, ele não está levando em consideração, né, Kátia, todos os riscos em torno da falta de estrutura das escolas e etc. Eu acredito que nós já podemos encerrar, não é? Acho que tem... Tu acha que tem mais algum comentário que a gente deixou de ler, Edson? Eu tinha colocado aqui mais algumas pesquisas, sabe? Muito interessante do Vilar, que fala sobre a questão, por exemplo, os 9,3 milhões de adultos idosos na mesma casa de crianças e adolescentes em idade escolar. Certo? Ou seja, o risco que essas pessoas estão tendo, né? Com certeza. Segundo esse estudo, 3,9 milhões de adultos de 18 a 59 anos com diabetes, doenças do coração ou doenças de pulmão moram em uma casa com pelo menos um menor de idade escolar. Tá? Os idosos, né, que é um grupo de risco. Já os idosos com 60 anos ou mais representam 5,7 milhões das pessoas que convivem com pelo menos menor entre 3 e 17 anos. Ou seja, essas crianças estão em idade escolar. Né? Um risco muito grande, né? Na plataforma Monitora Covid-19, a especialista coloca que mesmo que as instituições de ensino utilizem as medidas de segurança, os riscos de manter os riscos se mantêm presentes devido ao uso de transporte público e à falta de controle sobre o comportamento de adolescentes e crianças. É difícil que nós, como adultos, consigamos ficar distantes. A gente acaba chegando, dando um abraço, sem querer, pegar na mão, né? E etc. Com certeza. Criança. Com certeza. A gente vê os adultos aí na televisão, esses políticos, o presidente desrespeitando medidas, né? Imagine crianças também, né? Crianças, né? É muito complexo para a criança respeitar, dependendo da idade também, né? Para ter que assimilar o que a gente está passando.
entendeu? A crise que a gente está passando, por que que tem que usar máscara, por que que não tem que ficar pegando no colega, tá certo? E sem falar que tem os ônibus, né? O acesso aos ônibus. E também é outra coisa, né? A máscara não é 100%, né? Não é 100%. Nada, nenhum método de prevenção é 100% eficaz, né? É um risco muito grande, assim. Eu Isso, estava até falando né? assim a questão, a gente vai às vezes também muita questão do impulso, o abraço. Nós já estamos acostumados com esse negócio de ver o amigo, a amiga, a avó e dar um abraço. Essas crianças retornam às aulas, né, e vê as amiguinhas que estão com cada dia que não vê. É claro que vão querer estar abraçadas, vão estar Com querendo brincar, certeza, pegando na mão da outra, né? Jovens também gostam dessas coisas, né? Aí assim, com certeza. não tem condições de ter esse retorno, porque tem que pensar em tudo isso. Acho que a gente foi Não tem criado muito acabado. afetivos, né? Temos muito uma. Isso, Querendo ou não, nós somos muito ligados uns aos outros. Aí finda que acontecendo isso, o abraço, o pegar de mão, né? E em questão dos transportes escolares, isso é uma preocupação e tanto. Porque assim, eu vejo assim, eu vou de ônibus, né? Porque eu moro aqui no Dourado. Aí nós vamos de ônibus. O nosso ônibus geralmente ele A não gente é faz esse limpinho. momento de volta. Aí eu fico Eu assim, vou aí deixar volta aqui. às aulas, esse ônibus ele vai precisar ter uma adaptação diferente, de estar sendo sempre limpo. E E tem como é meu que assistente, vão esses alunos, Daniel né? Porque o Xavier, aqui. nosso ônibus vai cheio. Mesmo Aí como vai ser essa situação observação desses desses alunos, adultos né? precisarem de cuidados com certeza. intensivos, as UTIs, ficarão com cerca de 900 mil filas na fila. Tava falhando um pouco, Edson, o teu. Falhou um pouco. É muito importante que você falou, Ania, o brasileiro, os países ocidentais em geral, são países muito dependentes do toque, né? O abraço, o nosso Demais. cumprimento, geralmente, entre homens, aperta a mão, entre homens e mulheres, ou entre É. mulheres, dá um beijo no rosto, entendeu? A gente vê que em alguns países, eu não sei dizer qual é o direito, qual país direito, acho, não sei se Japão ou China, eles fazem só assim, ó, não chega nem perto, ó. Como se fosse um aperto de mão da gente, eles fazem só assim, um negócio assim, como se fosse o nosso símbolo de reza, né? Só assim, e baixa com a cabeça. Pronto. Uhum. Que é o cumprimento, né? Eles não tocam. Não toca. Aqui a gente é muito dependente do toque, né? Por isso que é muito, É, tem essa demais. complexidade também, né? O Edson parece que parou aí. É, eu acredito que foi a internet, que essa semana a É, internet ela tem ficado bem ruim. vamos fazer o fechamento? Vamos. Tu fala agora, ou eu falo. Não, fale você primeiro. Pronto, vamos concluir, né? Vamos concluir. Gente, boa noite a todos e a todas, tá bom? Muito obrigado pela participação de todo mundo. A gente que eu assim não sou muito bom com essas coisas de internet, eu acho que eu deixei de passar algum comentário, mas obrigado a todos e a todas pelos comentários, tá certo? Vocês têm participado muito ativamente das nossas lives, tá certo? A gente do pessoal, nós temos as nossas candidaturas, a gente tem a nossa pré-candidata Kátia, a prefeita, nosso vice Tiago, tá bom? A gente tem o Edson como nosso pré-candidato a vereador, a Uânia como nossa pré-candidata a vereadora. Seja muito bem-vindo, Uânia, ao partido. A gente tem o Paulo Vitor como nosso pré-candidato a vereador e o Aurilane como nosso pré-candidato a vereador. Quero registrar aqui um Praticamente a abraço gente para termina, né? todos do partido, tá bom? E boa noite a todos, obrigado pela participação. Vai lá. Seja bem-vinda, É, Wânia, de novo, viu? Muito restante, obrigado por chegar no partido. Nada, obrigada. Eu que agradeço. É agradecer a todos que participaram conosco, né, neste momento. Espero que tenha sido útil para todos. Desculpar aí qualquer coisa, né? Mas é um momento difícil. Quero dizer que entrei nessa para mostrar também para as mulheres que nós temos poder sim. O nosso poder não é só no fogão, não é só na cozinha.
é onde nós quisermos, tá? Tenham uma boa noite a todos e muito obrigada. Show. Obrigado, querida. Fecha, Edson. Sobre a questão, só para encerrar também, é importante que a gente, antes de retornar, que os governos eles queiram retornar à questão das aulas, né, nós precisamos questionar que professores, os alunos, as famílias, as comunidades escolares, elas precisam serem ouvidas sobre o retorno da volta às aulas. Né? Como a Cátia colocou, falta estrutura de todas as formas para que a gente retorne às aulas com segurança. Então, é preciso também os prefeitos, os diretores, que nós, professores e os pais sejam ouvidos para que aconteça um retorno realmente democrático. Né? Não é impondo o retorno às aulas que se dá, né? Mas que a gente possa resolver essa problemática do retorno às aulas juntos, como comunidade escolar e principalmente ouvindo os principais atores, né? Dessa realidade que os pais, as crianças, os professores e a comunidade escolar. Né? Acredito que vai ser um tema que precisa debater muito mais, precisa questionar muito mais, para que a gente possa ter realmente um retorno que possa ser debatido, que possa atender às necessidades de todas as escolas e de todos os municípios, etc. Então, a gente quer agradecer, né, como pessoalista que somos, a todos que participaram. Até a próxima. Wania, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo de novo. E vamos à Nada, luta, porque, como obrigada. você disse, é onde ela quiser, na política, é na escola, na universidade e etc. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. Ah, Boa noite. nada, obrigada, boa noite. Do Vilar, você se despediu? Oi? Já me despedi, já. Despediu? Já. Ah, porque eu não ouvi. Já me despedi. Tchau. Ah, me despedi. Tchau, boa noite. Tchau a todos, boa noite, mas eu me despedi já. Foi só uma fala rápida, só de... Não foi um fechamento, conclusão, não. Foi só uma fala rápida mesmo de Tá. agradecimento a todos e a todos os que comentaram, né, os que participaram. E eu reforcei as nossas candidaturas, né, dos nossos pré-candidatos, o nome dos nossos pré-candidatos, para o pessoal saber, nosso pré-candidato do pessoal Só Morado do Norte. Né? lembrando, Vilar, Ah, que na próxima semana nós estaremos na rádio, né, fazendo a Cátia, ah, na sim. segunda, o Abilânio, o Paulo Vitor e eu estaremos na rádio Gospel e no programa Morada Nova News, falando sobre nossa candidatura. Então, nós já convidamos todo mundo a partir de já para assistir, para debater Pronto. e para ouvir nossa Muito proposta bem de lembrado. contribuição para a Morada Uhum. Nova. Tá bom? Uhum. Então, mais uma vez, obrigado, boa noite. Boa noite. Uhum. Boa noite, tchau.